Você já ouviu falar em alguma mulher que estava grávida, mas que não foi encontrado um bebê? Você sabe que existem algumas causas e não são tão raras assim para isso acontecer. Se liga no vídeo que eu vou te explicar direitinho que situações são essas onde a gente tem uma gravidez, mas não encontra um bebê. Existem algumas causas para a gente estar grávida e não encontrar bebê. A primeira delas é uma causa chamada gestação química. O que é gestação química? É quando você tem uma ovulação, há uma fecundação. Aquele embriãozinho ele vai descendo pela trompa, entra na cavidade uterina, mas ele não consegue se implantar de fato dentro do útero. Então é como se ele raspasse, desse uma pequena raspadinha ali naquela camada interna do útero. Isso é suficiente para atrasar a sua menstruação e você ter um exame de gravidez positivo, tanto de farmácia como o beta-HCG, o exame de sangue. As gestações químicas, geralmente, elas se resolvem espontaneamente, dão muito susto na gente, porque a gente faz o exame e você vê aqueles dois tracinhos no teste de farmácia, um beta-HCG positivo, mas geralmente muito baixinho, e alguns dias depois você vem a ter um sangramento e aquilo acaba por ali. O que acontece é que a gente tem diagnosticado as gestações muito antes, a gente tem feito muito mais testes, então as gestações químicas estão sendo muito mais comuns do que a gente via antigamente. Na verdade, isso sempre aconteceu, mas atualmente, com a facilidade dos testes de farmácia e com os exames de beta-HCG detectando as gestações muito precocemente, o diagnóstico de gestação química está sendo cada vez mais frequente. Durante a pandemia foi muito comum, porque as mulheres em casa, tendo relação às vezes sem proteção, ansiosas, a menstruação atrasou, acabavam fazendo um exame de gravidez, tinha um beta positivo e no final das contas, sangramento eliminava e tinha sido apenas uma gestação química. A segunda coisa que pode acontecer são os abortamentos de primeiro trimestre. É um pouquinho diferente da gestação química. No abortamento, a gente chega a ter um saco gestacional com um embrião lá dentro. Só que quando a gente faz um ultrassom muito precocemente, ou seja, antes de 6 semanas de gravidez, muitas vezes a gente não consegue ver o embrião. Ou então se vê o embrião ainda sem batimento cardíaco. Quando você tem uma gestação de 7 semanas, mas ainda não foi visto o embrião, ou foi visto um embrião sem batimento cardíaco, muito provavelmente vai evoluir para um abortamento, uma perda gestacional. Quando você faz o ultrassom e você não vê embrião, vem a terceira causa de gestação sem bebê, que é uma gravidez anembrionada, o famoso ovo cego. Por que isso acontece? Você pode ter uma fecundação, espermatozoide, óvulo, mas aquele grupamento de células ele não consegue se desenvolver para produzir um embriãozinho. Então, há implantação, há a formação do saco gestacional, mas não se vê embrião lá dentro. Essas gestações elas vão evoluir para um descolamento do saco gestacional e um abortamento. A gestação anembrionada, ela não significa que você tenha nenhum problema, nem que você não vai conseguir engravidar normalmente depois, tá? Ela entra como uma causa de abortamento, assim, de repetição. Quando acontece mais de uma vez, precisa ser avaliada e vale, nesses casos, uma consulta com um geneticista para saber se não há nenhuma alteração genética da parte materna ou paterna. Outra coisa que pode acontecer são as gestações ectópicas, são as gestações que não estão dentro do útero. E isso não é uma coisa tão incomum assim. Pode acontecer de você ter um beta-HCG positivo, a gente rastreia, faz ultrassom, mas não detecta essa gestação dentro do útero. As gestações ectópicas são aquelas que podem estar implantadas nas trompas, nos ovários ou até mesmo na cavidade abdominal, fora do útero. São alterações que a gente não costuma ver com tanta frequência, mas de todas as alterações são as mais frequentes. No caso da gestação ectópica, é muito importante a gente tentar fazer o diagnóstico o mais rápido possível, apesar de ser um diagnóstico muito difícil. Muitas vezes a gente faz várias ultrassonografias e não consegue achar aonde está vindo, da onde está vindo aquele beta-HCG e aonde essa gestação está implantada. Na maioria das vezes elas estão na trompa ou no ovário. Fechado o diagnóstico da gestação ectópica,
A conduta é cirúrgica, a indicação é de cirurgia. E a cirurgia pode ser simplesmente a retirada desse saco gestacional ou muitas vezes a retirada de uma trompa ou de um ovário. Outra causa também de gravidez sem bebê é uma doença chamada mola hidatiforme. A mola, ela é uma neoplasia, é uma alteração que pode ser maligna ou benigna. A mola, ela é uma proliferação daquele tecido onde o embrião se fixou na cavidade uterina. Essa área onde o embrião se fixa se chama decídua, é a areazinha onde vai gerar a placenta. Esse tecido ele pode se proliferar de uma forma anormal e gerar essa alteração chamada mola hidatiforme. A mola, ela é uma doença que precisa de um acompanhamento após a resolução. Algumas vezes você vê embrião e mola junto. Outras vezes a gente vê simplesmente esse tecido molar, esse tecido trofoblástico que a gente chama, se proliferando dentro do útero. Como é o diagnóstico da mola hidatiforme? Primeiro, seus níveis de beta-HCG eles sobem demais, muito acima do esperado para aquela semana de idade gestacional que você está. Segundo, o ultrassom vai mostrar uma imagem muito característica dentro do útero. A camada interna do útero muito espessada e uma imagem branca, como se fossem uns flocos de neve. O tratamento da mola é esvaziamento do útero com curetagem, aspiração, de preferência feita por histeroscopia para evitar rotura do útero ou perfuração. Depois do esvaziamento do útero, você vai precisar fazer um acompanhamento contínuo durante alguns meses com dosagem de beta-HCG e ultrassom para ter certeza de que essa doença não voltou. E a última causa de uma gravidez sem embrião, que é uma coisa que a gente escuta, vê muito em filme, em novela, que é a pseudociese, que é muito comum no reino animal, que é a gravidez psicológica. Isso acontece muito com cachorrinho, gatinho, mas também acontece com as mulheres. Geralmente está envolvida uma mulher que quer muito engravidar ou que tem muito medo de ter uma gestação, que evolui sem menstruação, e isso pode ser causado por distúrbios hormonais ou psíquicos, evolui com um aumento de uma distensão do abdômen, mas a gente tem um beta-HCG negativo e o ultrassom não encontra nenhum embrião. Então essas são as principais causas de uma gestação sem embrião. Você sabia que isso tudo podia acontecer? Pois é, o ser humano é maravilhoso e isso tudo pode dar na gente. Importante, mantenha contato sempre com o seu médico, se informe e, na dúvida, faça um beta-HCG. Um beijo e até o próximo vídeo.